a sua vida agora através da palavra, num texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. Sivone Magalhães, Deus abençoe. Márcia Gomes. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, a partir do 14. Diz assim: carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz um amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é uma carta de João à igreja de Laodiceia. E ele vai tratar de algo muito sério, e nessa carta Jesus, através de João, ele usa palavras muito duras para tratar com essa igreja. E eu gostaria de tocar nesse tema hoje, porque ele vai tratar um pouco sobre a questão da mornidão espiritual. Talvez você deve estar pensando como nós poderíamos definir a mornidão espiritual. O que é uma pessoa morna espiritualmente? E eu não tenho aqui a intenção de esgotar esse assunto teologicamente, porque ele é amplo e não dá para definir simplesmente com uma opinião ou com um versículo da Bíblia. Mas eu gostaria de levar essa nossa reflexão para uma abordagem bíblica e teológica específica para essa igreja. O que nós vamos tratar sobre a questão da mornidão espiritual? Porque talvez alguém vai dizer: mas o que é uma pessoa morna? É uma pessoa acomodada? É uma pessoa que está numa situação de acomodamento mesmo, uma pessoa que está inerte, uma pessoa que está numa situação onde ela não é, como que eu posso dizer, afetada por alguma coisa, ela é passiva. Poderíamos ter uma abordagem sobre a questão de mornidão espiritual, mas eu queria fazer uma reflexão trazendo uma linhagem bíblica e teológica
direcionada a essa igreja. Então, o que nós vamos falar a respeito de mornidão espiritual, ela está direcionada a essa igreja especificamente, a partir da percepção de Cristo, a partir da percepção de Jesus em relação a essa igreja. Pois bem, que igreja é essa? Essa é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela está localizada em um lugar na Ásia Menor, na região frígia, perto de Colosso, só para a gente contextualizar e entender um pouco o que Jesus quer trazer a essa igreja. Então, Laodiceia é uma cidade muito rica, é uma cidade com potencial econômico muito grande, uma cidade abastada, uma cidade que tem um poder aquisitivo muito grande, onde havia muitos bancos na cidade, uma cidade onde havia uma escola de medicina muito importante da época. Então, a localização da cidade, ela fala muito a nós, porque de fato ela era uma cidade independente. Para você ter uma noção, essa cidade no ano de 60 depois de Cristo sofre um terremoto e ela é arrasada. 70% da cidade ela foi dizimada com o terremoto. Essa cidade era tão rica, que dentro de pouco tempo essa cidade ela consegue se reerguer sem utilizar dos recursos do Império Romano. Apesar de estar sob o regime do Império Romano, essa cidade não precisou fazer uso de recursos do Império porque ela era muito rica. Ela tinha um potencial econômico muito grande. Pois bem, nessa cidade rica, poderosa, imponente, havia uma igreja. A igreja de Laodiceia estava ali, inserida ali. E através de João, Jesus direciona uma carta para ela. E nessa carta, Jesus vai tratar sobre esse assunto, sobre a questão da mornidão espiritual. E essa igreja, a partir da percepção do Cristo, a partir da percepção de Jesus, ela é qualificada como igreja morna. Mas agora, por que Jesus a qualifica como uma igreja morna? Quais foram as suas ações para que Jesus a olhasse e a definisse? É uma igreja morna. Vários historiadores, vários pesquisadores, eles são em comum acordo ao dizer que essa igreja, ela era uma igreja que ela não se opunha às verdades bíblicas, mas também não apoiava. Era uma igreja que não se opunha à verdade bíblica, mas também não apoiava. Ou seja, eles eram diferentes. Eles eram passivos. Eles eram acomodados. É aquele tipo de pessoa que se o rio estiver descendo, tudo bem. Se as águas do rio estiver subindo, tudo bem. Então, essa é uma das características que fizeram com que Jesus a considerasse como morna. Outra coisa também que era latente na vida deles, eles exerciam uma religião desprovida de uma fé sincera. Ou seja, havia uma religiosidade muito grande, mas era só uma capa. Não havia uma religiosidade sincera. Outra coisa era a falta de zelo para o serviço do reino. Ao servir ao Senhor, faltava zelo nessa igreja. Então, olha só, por que Jesus a qualifica como uma igreja morna? Eles eram passivos e indiferentes. Eles não se opunham, mas também não apoiavam. Eles viviam a religiosidade que era só uma capa, era só superficial. E eles eram desprovidos de zelo no serviço do Senhor. Então tudo isso fez com que Jesus olhasse para aquela igreja e falasse: vocês estão vivendo na mornidão espiritual. Então o que qualificou aquela igreja como morna foi todas essas coisas que nós citamos. Pois bem, mas eu não quero me ater a isso, porque eu entendo que o estado de mornidão espiritual é um estado muito perigoso, porque as consequências da mornidão espiritual, elas são catastróficas em nossas vidas. Elas muito podem nos prejudicar.
a mornidão espiritual, ela tem consequências drásticas na nossa vida. Na vida de um servo do Senhor, na vida de uma serva do Senhor, na vida de uma igreja por inteiro. E eu quero repartir isso com você. Quais são as consequências de viver a mornidão espiritual? O que a mornidão espiritual pode causar em nós? À luz desse texto, trazendo uma reflexão bíblica teológica, não a partir de minha opinião ou de um escritor, não. À luz do texto eu quero repartir com você. Por quê? No versículo 17, a primeira consequência que uma vida de mornidão espiritual pode trazer para mim e para você é a cegueira espiritual. Se você reparar no verso 17, a igreja se via de uma forma e ela se autodenominava de uma forma, porque ela vai dizer o seguinte, no verso 17, pois dizes, ela mesma dizendo a respeito dela, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Qual é a primeira consequência da mornidão espiritual? É a cegueira espiritual. Uma pessoa morna espiritualmente, ela é incapaz de se ver, ela é incapaz de enxergar de fato qual é a sua real situação. Porque essa igreja foi qualificada como morna. E ela se via, como que ela se via? Ela se via como uma igreja rica, como uma igreja abastada, como uma igreja que não precisava de nada. Mas essa era a visão que ela tinha sobre ela. Essa é a visão que ela tinha sobre ela. Portanto, a visão do Cristo a respeito dela era totalmente oposta. A visão do Cristo a respeito dela era totalmente contrária à visão que ela tinha de si. Mas ela era incapaz de se enxergar porque estava vivendo a mornidão. A mornidão, ela te cega espiritualmente. Quando você está morno, quando você vive nesse estado, você pode ser afetado pela cegueira espiritual. Você pode ser afetado pela incapacidade de se enxergar. Essa igreja perdeu a capacidade de se enxergar. Ela perdeu a capacidade de ver o real estado na qual ela se encontrava. Porque ela se encontrava num estado deplorável. Mas ela se achava que estava no topo. E na verdade não era isso. Por quê? A mornidão, ela traz uma cegueira espiritual. E era isso que está acontecendo ali com aquela igreja. Portanto, esse estado é muito perigoso. E ele traz consequências para nós. E a primeira delas é a cegueira espiritual. Nós vimos isso no versículo 17. Outra consequência que a mornidão espiritual traz é a questão da autossuficiência. Porque no mesmo versículo 17, você vê uma voz de arrogância, uma voz de prepotência, porque ela vai dizer o seguinte: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A mornidão espiritual, ela te deixa indiferente. Indiferente às pessoas do seu lado, indiferente a tudo à sua volta. Ela coloca a sua mente num estado de independência. Eu não preciso de ninguém, eu confio na minha posição. Será que você conhece alguém assim? Será que você já vivenciou ou já experimentou andar do lado de pessoas assim? Que se acham independentes, que não precisam de ninguém, que confiam nas suas rendas, que confiam nas suas posições, que confiam nos seus cargos, que confiam no seu dinheiro, no seu poder. São pessoas que estão mornas espiritualmente e que são acometidas por essas consequências de achar que são independentes, de ser indiferente com tudo que está acontecendo à volta e de ser cega em relação a si mesmo. Porque ela vai dizer, a própria igreja vai dizer, não preciso de coisa alguma, eu não preciso de ninguém, eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho em quem me apoiar, eu tenho um conchavo, eu tenho alguém que dá um jeitinho para mim. É exatamente isso que essa igreja está vivendo, é essa a realidade dessa igreja.
uma igreja cega espiritualmente, uma igreja indiferente a tudo que está acontecendo à sua volta. E tudo isso porque ela foi qualificada como uma igreja morna espiritualmente. Uma igreja morna espiritualmente. Quando nós entramos nesse estado de mornidão, nós corremos o risco de ficar cego espiritualmente. Nós corremos o risco de ficar indiferente, de cairmos no pecado da autossuficiência, de acharmos que somos bons, que não precisamos de ninguém, de perdermos a nossa humildade. Foi isso que aconteceu com essa igreja. Outra coisa que acontece também, quando uma igreja ela é morna espiritualmente, ela causa enjoo no próprio Cristo. Essa palavra é muito dura, muito forte, mas é uma realidade que está aqui descrita para nós. Porque quando Jesus a qualifica como morna, quando Jesus começa a descrever as suas qualidades negativas, claro, Jesus vai dizer o seguinte no verso 16: assim, porque és morno e nem és quente. Assim, porque és morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa igreja causou enjoo no Cristo. Essa igreja causou asco no Cristo. Ela fez Jesus passar mal por causa do seu estado de mornidão. Portanto, o estado de mornidão espiritual é um estado muito perigoso, porque, como nós já dizemos, causa cegueira espiritual, ela causa indiferença e ela traz enjoo no próprio Cristo. A própria dele querer vomitar essa igreja da sua própria boca. E mais, para fechar essas qualidades e as consequências que uma igreja morna, uma pessoa que vive a mornidão espiritual, o que acontece com essas pessoas? Não só o enjoo do Cristo, mas também o próprio afastamento do próprio Cristo. E isso é uma das coisas que eu acho pior no estado de mornidão, porque no verso 20, esse versículo é muito famoso, é muito usado para apelo, e eu gostaria de ler com você e compartilhar isso, porque vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Presta atenção, o Cristo aqui, ele está do lado de fora. Um Jesus que está do lado de fora da casa. Agora, é interessante perceber que esse Cristo, nem sempre ele esteve do lado de fora. Esse Cristo ele estava do lado de dentro dessa igreja. Esse Cristo ele esteve no meio dessa igreja, no meio do povo. Ele habitava no meio do povo, mas ele foi posto para fora. Agora, o que nós podemos fazer como igreja que vai gerar como consequência o afastamento do Cristo? É exatamente isso que o texto descreve sobre essa igreja. Uma igreja que era morna, uma igreja que era cega espiritualmente, uma igreja que perdeu a capacidade de se enxergar, uma igreja que perdeu a capacidade de se ver, de enxergar a sua real situação, uma igreja que se tornou indiferente, uma igreja que causava asco, enjoo no Cristo, a ponto dele ser colocado para fora. Então todas essas coisas fazem com que o Cristo saia da nossa presença, saia de perto de nós, tenha asco, tenha enjoo. Mas é interessante que ele está na porta e ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, eu entrarei e cearei com ele. Agora, o que essa voz está dizendo? O que esse Jesus está falando do lado de fora da casa? E uma pergunta que eu faço para você, e você precisa responder com sinceridade: o Cristo hoje, ele vive no meio da sua casa ou ele está do lado de fora?
O Cristo hoje, ele tem prazer de habitar no seu lar? Ele tem prazer de estar na presença dos seus? Ou ele está do lado de fora batendo a porta? É uma pergunta que você tem que fazer, é uma reflexão que você tem que fazer na sua casa. Mas ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, eu entrarei e cearei com ele. O que essa voz está dizendo? Essa voz está no versículo 18, quando ele vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ele está dizendo: esse ouro que você tem, essa capa que você tem, essa pseudo-aparência religiosa, para mim não vale nada. Esse ouro é impuro. Ele está dizendo: o ouro que vale é o ouro que você precisa comprar de mim. Por quê? O ouro que eu tenho, ele é refinado pelo fogo. E você sabe, quando o ouro passa pelo refinamento do fogo, é para quê? Para queimar as impurezas. Isso tem a ver com pecado, com podridão, com tudo aquilo que não é dele. Portanto, o ouro que vale para ele não é o ouro que você compra com dinheiro, mas o ouro que ele só pode te oferecer. Um ouro que já vem purificado, porque ele é forjado pelo fogo. É isso que essa voz está dizendo. E ele segue: ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ele está dizendo: vestes brancas tem a ver com justiça de Deus. As vestes brancas têm a ver com a justiça de Deus, porque quando nós nos vestimos das vestes brancas, essas vestes, elas são lavadas no sangue do Cordeiro. Elas estão brancas porque o sangue do Cordeiro as lavou e as purificou e as justificou. Nós não podemos nos justificar, mas Ele nos justifica. Então Ele está falando isso para a igreja. Compra vestes brancas, justificada no sangue do Cordeiro, para cobrir a sua nudez. Porque vocês estão ricos materialmente, mas estão falidos espiritualmente. A vida de vocês é uma vergonha. Portanto, compre ouro refinado no fogo e vestimentas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, para que seja coberta a sua vergonha. E ele encerra dizendo: e colírios para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Não é por acaso que Jesus cita esse exemplo de colírio. Por que ele cita o exemplo de colírio? Porque Laodiceia estava localizada em um lugar onde havia uma escola de medicina muito importante da época, que produzia um pozinho que era usado na produção de colírio, que servia para os olhos. Era um colírio muito poderoso, que era usado para a enfermidade das vistas. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando dentro de um contexto deles. Compre colírio. Vocês são grandes fabricantes de colírio aqui. Compre colírio. Só que, na percepção de Jesus, não é para que eles tivessem a cura da visão física, mas a cura da visão espiritual, porque eles estavam cegos em relação a si mesmo. Eles estavam cegos em relação à sua vida existencial. Eles achavam que eles eram ricos, eles achavam que eles eram imponentes, eles achavam que eles não precisavam de nada, mas na verdade essa era a visão deles. A visão falida, a visão de uma igreja morna, a visão de uma igreja indiferente. Quando ele pede, compre colírio, é para que você coloque o colírio e você tenha as escamas dos seus olhos, do pecado retirada, para que vocês realmente encontrem, para que vocês realmente vejam a real situação que vocês estão. E quem sabe assim, se arrependam, voltem a mim, para que possam ser sarados, purificados e justificados. Não é por acaso que ele vai dizer isso. Portanto, nós precisamos fazer essa autoanálise. Em que estado eu estou hoje? Será que nós estamos vivendo esse estado de mornidão? Será que eu tenho vivido essas consequências da cegueira espiritual, da indiferença? A minha vida está causando asco em Jesus, a ponto dele querer vomitar-me da boca dele? Será que a minha casa, será que a minha prática, a minha existência, a minha convivência tem colocado Cristo no centro da minha família ou tem colocado Ele para o lado de fora?
São coisas que nós precisamos analisar como servos e servos de Deus nesse tempo de dificuldade, porque hoje nós estamos em casa, hoje nós não temos o templo. E aí, como está sendo a sua casa? Será que o Cristo está dentro? Ou será que ele está fora? Se ele está fora, um conselho que eu te dou, escuta a voz dele, porque ele está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Não adianta abrir a porta sem ouvir a voz. É preciso ouvir a voz, porque o ato de abrir a porta demanda de nós algumas atitudes. Que atitudes é essa? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar para que a porta seja aberta e ele entre? Compre ouro refinado no fogo, purificado por ele. Compre as vestiduras brancas, lavadas pelo sangue, justificadas por ele. Compre colírio, não para que você use na sua visão física, mas para que você tenha a sua visão espiritual aberta e você consiga enxergar de fato a sua real situação. Se você está bem, amém. Se você está mal, se ajoelhe, prostre-se diante dele e peça que ele te coloque numa situação não de mornidão, mas numa situação de um estado quente, num estado de fervor, para que você não seja achado nesse estado tão perigoso, para que você não seja achado nesse estado que gera tantas consequências. Eles foram qualificados como mornos, mas isso não era o fim. Jesus deu essa chance para eles. Compra de mim. A voz está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro pelo fogo, refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírios para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. E ele diz: eu repreendo e disciplino há quantos anos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa não é uma palavra para destruir aquela igreja, mas para abrir os olhos e trazê-los ao arrependimento. Quem sabe você está sendo alcançado por essa palavra. Quem sabe você se encontrava num estado de mornidão espiritual, de cegueira espiritual, de indiferença, de ter colocado o Cristo por lá de fora. É tempo de você ouvir a voz. É tempo de você tomar atitude, de comprar ouro, vestes, colírio e abrir a porta para que ele entre e ceie com você, com a sua família, e transforme a sua casa, transforme a sua existência, transforme o seu ministério, transforme a sua família. Ele está à porta. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele e decida abrir a porta para que ele possa entrar e fazer a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra alcance seu coração e que você seja sacudido por ela, incomodado, confrontado por ela e, acima de tudo, tenha a disposição de ouvir a voz e abrir a porta para que ele possa entrar na sua casa e fazer toda a diferença. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, agradecer mais uma vez por sua presença, agradecer mais uma vez por sua companhia nesta noite, a todos que têm nos acompanhado aí nessa live, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Gisele Rodrigues, Marilano Figueiredo, Deus abençoe vocês. Nós estaremos cantando mais uma canção e eu espero que o Senhor possa alcançar de fato a sua vida nessa noite. Amém? Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés.
descanso. Eu não tenho descanso. Você pode sentir a presença do Senhor onde você está. Um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Será que você pode ouvir a voz do Espírito Santo sondando o meu e o teu coração? Eu estava aqui no cantinho da sala ouvindo o pastor pregar e o meu coração começou a arder. Eu comecei a sentir uma presença diferente aqui na sala da minha casa e eu quero ministrar essa presença aí onde você está. Que o seu coração possa começar a ficar apertadinho, que o seu coração possa ficar incomodado. Nós precisamos sair desse conforto espiritual. A nossa vida é tão fácil, tão fácil. Oh, a gente tem Bíblia para ler a hora que quiser. A gente tem música, tem internet, podemos ouvir louvores em tantas nações da terra. As pessoas perdem a cabeça, são queimadas vivas por causa dos nomes do Senhor. A perseguição acontece agora lá na Ásia, na China, nos países árabes. As pessoas estão perdendo a vida porque não querem negar o nome do Senhor. Mas nós achamos difícil orar, nós achamos difícil ler um capítulo da Bíblia por dia, nós achamos difícil perdoar as pessoas, achamos difícil achar tempo para Cristo dentro da nossa casa. Oh, deixa o Espírito Santo te incomodar. Essa ministração de hoje, ela foi agendada no coração de Deus. Está assistindo quem deveria estar assistindo. As pessoas parecem andarengando na balabastúbia. O Senhor escolheu a dedo quem iria assistir essa palavra hoje. Eu senti isso no meu coração. Se você está ouvindo, se você está pegando esse link depois, mais tarde, gravado, se essa palavra chegou até você, é porque é você que precisa ouvir. E quantas vezes estamos num culto e Deus está usando alguém numa ministração e numa palavra e nós pensamos, fala Deus, é por aí mesmo, Jeová, como se tivesse um irmão ou uma irmã que tivesse que ouvir, mas é para mim e para você, é para mim e para você. Oh, se a palavra chegou a mim, é comigo que o Espírito Santo quer falar. Oh, aleluia! Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia! Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Oh, glória! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aleluia! Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, um fogo, eu posso sentir o Espírito Santo aquecendo o coração de muitas vidas. Oh,
prostrarei minha vida aos teus pés. Sabe, o Senhor permitiu as portas fechadas nos tempos, nossos recursos físicos e palpáveis limitados, nossos talentos. Ele tem um coral de anjo lá no céu perfeito. O Senhor não precisa dos nossos talentos, de boas vozes, de bons instrumentistas, de bons pregadores. Ele só precisa de um coração que seja todo dele. Ele só precisa de um coração inteiro na presença dele. E não há nada que ele não possa fazer por alguém cujo coração seja todo dele. Que essa palavra, que aquilo que o Senhor fez hoje nessa noite, possa alcançar o teu coração, possa alcançar a tua casa. Que você possa amanhecer amanhã com o sentimento de que Cristo está dentro e não fora. Que você possa refletir, que eu e você possamos tomar posse do chamado do Senhor e deixar Ele completar a boa obra que Ele tem começado em nossas vidas. Aleluia. Amém. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida nessa noite. Realmente foi um momento muito forte na presença de Deus. Estamos sentindo a presença de Deus aqui. A presença é palpável. Aleluia! Que você sinta aí na sua casa o que nós estamos sentindo aqui. Glória a Deus.